Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa palestra de hoje. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Jamiro, já vou chamar ele aqui para conversar um pouquinho com a gente. Hoje nós vamos falar sobre, não dá nem para dizer que é um tema, é o tema, né? É o tema mais importante que a gente pode falar no espiritismo e qualquer outra religião cristã, né? Hoje a gente vai falar sobre Jesus, né? Nosso amado mestre, o maior exemplo de amor, de luz, de sabedoria, de tudo que existe de bom sobre a terra hoje, né? A gente deve tudo aos ensinamentos de Jesus, né? Então hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema do mais emocionante, o mais abrangente, o mais importante. Tudo isso porque Jesus é o centro de todas essas coisas que a gente discute, de todos esses ensinamentos morais, todas essas virtudes, né? Então, enquanto a gente está aqui compartilhando o link para o pessoal chegar para assistir a palestra de hoje, no lugar da oração, né, eu vou colocar uma música sobre Jesus, que é uma oração, né? E depois a gente vai, então, conversar um pouquinho com o Jamiro. Pessoal, se tiver algum problema aí no som, se estiver ruim, não estiver dando para ouvir, só dá um alô que a gente mexe aqui, tá? Outro dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, um renascer, morrer não é o fim. E o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer.
pra lhe entregar. Quando ele aqui chegar, tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Boa noite, Jamiro. Seja bem-vindo, meu amigo. Que linda a música. Não tem como representar melhor Jesus, né? Boa noite, Isa. Boa noite, Flávio. Boa noite aos amigos que nos acompanham do outro lado. É muito bom estar aqui essa noite e iniciar com a emoção dessa música que fala tão bem dele, né? Tudo é amor, tudo que ele falou, tudo que ele deixou, né? Então, aproveitemos bem esses momentos que passaremos aqui, que eu consiga falar um pouquinho dele para todos nós, né? Nesse momento de reflexões. Jamiro, esse tema surgiu, né, de uma conversa nossa na última live que você fez para nós em setembro, né? E a gente finalizou falando de Jesus. E até lembro que a gente se emocionou porque estava falando da música e não tem como emocionar, né? Só de ouvir falar de Jesus, tamanha presença moral, o exemplo de amor que ele deixou, a gente já se emociona, né? Então, assim, é um momento, pelo menos para mim, é um momento de muita emoção, porque ele marcou profundamente o meu jeito de pensar e agir depois dos livros que eu escrevi. Então, foi uma oportunidade que a espiritualidade me deu e eu sempre fui muito apaixonado no Cristo. E quando eu era católico, era o Jesus que me chamava a atenção. E quando eu me tornei espírita, a doutrina, ela abriu um mundo novo, né, no jeito de pensar, mas me fez entender ainda melhor esse amor por Cristo, sabe? E entender que sem Ele a vida não tem solução. Então, eu que já tinha uma tendência de amor ao Cristo, a Jesus, então, quando eu me tornei espírita, eu me prendi mais ainda a temas sobre Jesus, no estudo e na importância que nós temos que ter de aprofundar no entendimento da sua mensagem de amor. Porque eu penso que se a gente souber muito de doutrina e pouco de Jesus, nós não vamos resolver grande coisa, não. Se a gente souber muito da doutrina e pouco de Jesus, a gente não sabe nada da doutrina e nem de Jesus, né? Não sabe nada de coisa alguma, né, Jamiro? Não é, meu amigo?
Porque, na verdade, nós estamos aqui por Jesus, para Jesus, né? E para tentar nos melhorarmos para um dia, quem sabe, chegar naquela evolução que Jesus conquistou, né? Através do amor, né? Então, uma primeira questão que eu queria colocar, Jamiro, para a gente começar a nossa conversa, já que você começou já falando sobre o tema que a gente iniciou aqui também, é a seguinte questão. Jesus é tudo para você, né? Tenho certeza que é o motivo de todos nós, mas principalmente do seu trabalho, né? Escrevendo suas obras e tudo mais. Na sua trajetória, né? Nessa sua reencarnação como Jamiro, quando você conheceu ou se encontrou com Jesus de fato? Quando é que você se lembra de alguma coisa que aconteceu assim na sua vida? Eu tenho um episódio que eu acho que é um marco, assim, apesar de eu já ter contato e tudo mais. Tem algum momento que você falou, nossa, isso aqui que aconteceu agora aqui comigo só pode ser Jesus. Se despertar, que eles dizem, né? Como eu disse, a oportunidade de escrever sobre Jesus foi muito marcante. Porque, na verdade, eu escrevo no desejo de fazer as pessoas sonhar, de fazer as pessoas imaginar um mundo melhor. Não é que tudo que a gente escreve a gente tenha vivido, mas é algo que a gente pretende ser. E as histórias que eu conto, que eu coloquei nos livros, é para que a pessoa sonhe com um mundo melhor, sabe? Se emocione, porque através dos meus livros, se a pessoa chorar um pouquinho à noite com o livro na mão, pensar, poxa, será que isso é assim mesmo? Eu considero que já valeu a pena. Então, eu vivi, posso dizer que quando eu escrevi os livros de Jesus, foram momentos muito marcantes na minha vida. O sonho que eu tive, que eu vi ele, eu acho que eu assisti um filme, mudou muita coisa dentro de mim, sabe? A veneração por Jesus. Então, assim, naquele dia, naquela noite inesquecível, e eu não soube explicar porquê, depois que a espiritualidade foi me falar, de ver cenas que eu jamais havia nem imaginado ver. Então, eu acho que a partir dos últimos 6 dias de Jesus, eu vivi esses momentos. Naquele ano de 97, porque eu escrevi o livro em 97, eu posso dizer que foi um dos anos mais felizes da minha vida. Parece que eu vivia em êxtase. A impressão que o sonho te causou, né, Jamiro? Né? Acho que a sensação que o sonho deixou, né? Muito embora eu tenha demorado mais de ano para escrever o livro, mas foi o único livro que eu marquei dia e hora para escrever. Então eu me sentava todo domingo pela manhã e quarta-feira à tarde. Então eu vivi momentos assim incríveis de sair páginas sem programar. E depois do Calvário foi também muito emocionante, porque também eu vivi ali coisas que eu nunca imaginei, né? E depois o Mais Que Perfeito parece que veio coroar essa ligação que eu tenho com Cristo. E eu não estou aqui querendo dizer que eu seja melhor, não é. É que eu seja muito carente, muito imperfeito, mas eu tenho essa ligação profunda. E se você me convidasse, Isa, para falar de doutrina, de mediunidade, talvez eu falasse assim, vamos falar de outro tema,
sabe, eu foco muito o meu trabalho, as minhas palestras, meus livros, no sentimento. É verdade. Sabe? É o sentimento, é o coração. Então, Mais que Perfeito, que é o terceiro, eu vivi momentos mágicos, de inspirações surpreendentes. E até o final do livro, coisas, fatos assim que eu falo, gente, tem uma participação do alto, Com certeza, Jamiro. sabe? Então, assim, a sua pergunta, o dia, o momento que te marcou profundamente, eu posso dizer que eu não teria, mas que eu teria vários momentos de chorar muito por ver que o céu interferiu naquilo que eu estava escrevendo, naquilo que eu tinha me proposto a fazer. E aí eu também entro nos momentos do centro espírita, que, né, eu sou um dos fundadores, momentos ali, momentos com o Chico, depois com a escola. Então, eu vejo que eu fui respingando, sabe? O céu foi respingando socorro, inspirações, Olha só. pessoas que traziam para mim coisas incríveis. Jerônimo Mendonça mesmo foi algo muito marcante na minha vida. Então, esses 3 livros, para mim, é um momento marcante da minha vida em se tratando da parte religiosa. Sabe? Jamiro, você conviveu com o Chico, né? Você teve essa oportunidade de conhecer o Chico, né? Sim. De estar com ele. É uma das questões que eu acho que a gente, quando pensa em Jesus e quando pensa hoje, né? Você falou do centro espírita, agora a gente está meio impossibilitado de ir, né? Tem poucos lugares funcionando, com muitas restrições. Como você entende, como você vê hoje essa questão da presença de Jesus dentro do centro através do que é ensinado, do que é falado? Você acha que depois de Chico a gente fala pouco de Jesus no centro espírita? Eu acho que as palestras deveriam falar mais de Jesus. O tema Jesus deveria ser a tônica. Nas reuniões públicas, Jesus deveria ser o principal foco das nossas palavras. A casa espírita, ela deveria, nas suas reuniões, focar o Evangelho. Porque o Evangelho é o socorro celestial. É a solução das nossas dores, das nossas angústias, das nossas dúvidas. Então, eu acho que está faltando, sim, falar mais de Jesus. Nas nossas reuniões públicas. Porque nos estudos, que é grupos, né, às vezes estuda o Evangelho, estuda o Livro dos Espíritos. Mas eu acho que nós deveríamos ler o Novo Testamento mais profundamente, assim como os evangélicos, os católicos estudam a Bíblia, nós deveríamos sim estudar mais, porque quando a gente fala numa reunião pública dos 4 evangelistas, tem muita gente que nem sabe que tem 4 evangelistas, sabe? Nem separa o que é Novo, o que é Antigo Testamento. Então, para nós espíritas, falta um aprofundamento de Jesus no estudo e na forma como nós apresentamos a doutrina ao público. Isso é responsabilidade dos dirigentes. Então, está faltando, sim. Eu concordo com você. Jamiro, a nossa amiga Janaína Assis está assistindo aqui a palestra
E você comentou dos seus 3 livros que falam sobre Jesus. Ela fez uma pergunta aqui para você. Boa noite, Jamirinho. Falando nos livros de Jesus, por que o título Mais que Perfeito? Como é que surgiu a ideia do título aí, Jamiro? Esse Mais que Perfeito, ele nasceu no finalzinho de 2010, sabe? Eu já tinha ideia, me veio assim, também num sonho, né, que eu tinha escrito os dois, e um dia eu sonhei que eu estava num campo, numa fazenda, onde a área, sabe, avançava um pouco, e sabe quando o agricultor faz a aragem do terreno, né? Passa o arado, então a terra fica fofa. E eu estava falando por um grupo, assim, sentado na área, e eu vi quando ao longe apareceu um carro, e veio vindo o carro, levantando poeira, sabe? Veio vindo, e eu parei para ver o carro chegar. Quando o carro chegou bem próximo, saiu do carro o Divaldo Pereira Franco, né? E, eu parei, falei, ô Divaldo, e ele falou, Jamirinho, eu tive uma convivência muito grande com o Divaldo, e o Divaldo chegou e falou, Jamirinho, eu vim buscar o terceiro. Eu falei, que terceiro, Divaldo? E ele mostrou os últimos 6 dias e o depois do Calvário, em uma de cada mão. De cada mão. Ele falou assim, eu vim buscar o terceiro. Aí eu acordei, né, e falei, olha, é o aval do alto para eu escrever o terceiro livro. Né? Nossa, então, que interessante. eu achei incrível isso, porque o Divaldo, ele tinha conversado comigo há alguns anos atrás sobre o livro 6 Dias de Jesus em Governador Valadares. Ele me pediu o livro, sabe, os últimos 6 dias de Jesus. Então nós conversando, ele me pediu para ler. Aí nesse sonho veio, né? Falei, olha, é uma autorização para escrever, né? E eu tinha a história central do livro Mais que Perfeito, eu tinha na cabeça, para o final de 2010. Então, em 2011, alguns fatos vieram explodir no meu coração essa história. E eu comecei, então, de fato, a escrever ele em 2011. E logo no início de 2011. E o Mais que Perfeito, para mim, esse título é porque a gente costuma dizer que Jesus é perfeito. Né? Jesus é perfeito. E eu não acho ele perfeito. Eu acho ele mais que perfeito, sabe? E aí, o Mais que Perfeito, o título ficou, mas final de 2011, eu parei de escrever porque eu não estava gostando do livro. Não é que eu não estava gostando do livro, eu não estava gostando do jeito que eu estava conduzindo. Eu parei lá no 8º capítulo, mais ou menos. Aí, uma pessoa me falou, escreve um outro livro sobre uma palestra que eu estava fazendo, O Estranho Convite. Né? Aí eu parei o Mais que Perfeito e escrevi O Estranho Convite. Quando eu acabei, em 2012, voltei para o Mais que Perfeito. Né? Eu escrevi mais um pouco e continuei não gostando. Falei, gente, não está legal esse livro. Aí me veio a ideia de continuar a história do Estranho Convite e escrevi outro, que é Para Onde Eu Vou. Né? Aí, em 2014, eu parei, né, e me veio a ideia, né, a inspiração, uma sugestão, sei lá, de que eu deveria melhorar os diálogos no sentido psicológico de cada personagem. E é ali que não estava batendo. Escrever diálogo é muito difícil. É verdade. Você contar uma história é diferente de você escrever diálogo. E aí eu achei o rumo e foi embora, 2014, né?
Porque essa questão dos diálogos aí, às vezes, acaba ficando um pouco sem profundidade, né? Você quer mostrar, né? Exatamente. É isso, você tocou no ponto neurálgico da coisa. Eu não estava gostando, porque estava muito água com açúcar, porque não sei o quê, e um diálogo. E o livro é todo de diálogo. Então, por isso que ele demorou 4 anos para ser escrito. 4 anos. Com muita ajuda e do alto também, com muita ajuda de inspirações, de troca de ideias, sabe? Foi um livro muito difícil de escrever, muito difícil. E eu tinha, desde 2011, eu tinha o final do livro na cabeça. O início e o final. Eu já tinha. O livro vai acabar assim. Então, quando eu acabei em 2015, isso em janeiro, eu estava de férias, escrevendo o epílogo do livro. Um dia, eu já falei, o livro vai acabar assim. Eu acordo, porque é interessante como vem as coisas para mim no sonho. Eu acordo e a espiritualidade fala: você não pode acabar um livro triste desse jeito, porque o livro acabava, o personagem morrendo, sabe? Mas você acaba um livro com o cidadão morrendo? Onde você viu uma coisa dessa? E um livro espírita ainda, né? Aí só me veio assim, ó, se vira, você que está escrevendo. Sutilmente, né? Aí eu fui escrever o final, que ficou maravilhoso. Então, veja bem, como que é o livro, essa ajuda celestial, como eu te falo. Eu tinha o início, o fim, trabalhei 4 anos no livro, sabendo o final. Quando eu fui escrever o final, escrevi, eu já ia mandar para a editora, vem o sonho e fala, não, você não pode terminar um livro assim. E terminou de uma maneira muito bonita. Então, para Janaína, eu digo, ele é mais que perfeito, mais que perfeito. Depois de ler esse título, a gente não consegue pensar em outra definição para ele, né? Não tem como, né, Jamila? A gente pensar em outra forma de definir Jesus, Então, né? tem cada coisa assim que eu te falo desses 3 livros, que são esses respingos marcantes que me faz chorar, que me fez chorar muitas vezes, sabe? Às vezes, pensando no livro, conversando com alguém, vinha uma ideia e fala, meu Deus, olha que ideia linda para pôr no livro, sabe? Outras vezes acordando. Então, assim, Jesus, nesse sentido, foi muito misericordioso comigo de conceder eu escrever esses 3 livros, né? E a espiritualidade disse que eu vou escrever 5, eu não sei. Então, gente, podemos esperar mais 2. Não sei, não. Não sei. Se o último demorou 4 anos, o outro pode demorar 8. Vai que o Não quinto temos pressa, foi Jamila. gravado para um médium aí. Eu vou escrever lá do outro lado. Pode ser psicografado, né? Jamila, você sabe que você falou essa questão do sonho e a espiritualidade diz muita coisa para nós nesses desdobramentos, né? A gente chama de sonho, mas na verdade são muitas vezes desdobramentos que a gente tem e muitas vezes é levado até o plano espiritual por esses espíritos que trabalham com a gente, quando eles precisam dar alguma mensagem, né? E você sabe que a nossa ideia aqui de abrir o grupo espírita surgiu assim também, por uma mensagem através dos sonhos, né? Então, eu acho muito interessante quando você fala, porque olha como a gente às vezes duvida da realidade, né? Se questiona, acha que tá ficando doido, mas no sonho eles vêm de uma forma mais assertiva, eles acabam nos direcionando da forma como deve ser, né? Outros livros, o de Jerônimo Mendonça também foi algo incrível, incrível. E aqui na escola também, às vezes, a minha filha sabe, a Paula, todo mundo aqui, às vezes eu chego na escola, olha, eu sonhei tal coisa e é para fazer isso, sabe? No centro também. Então tem coisas assim, sabe, que, como eu falo em outras palestras, o céu não está fechado.
o céu nunca fecha. E o socorro vem. Só que ele vem de tantas formas, por pessoas, por sonho, de repente você levanta e fala, vou fazer tal coisa. Os terrenos da nossa escola, quando foi preciso aumentar, sabe? Um terreno foi algo impressionante. Depois os outros 2 terrenos foi algo que, se eu contar, as pessoas não acreditam. Então, a interferência do céu nas pessoas para vir a mim, a interferência do céu na inspiração, nos livros, na escola, enfim, é muita coisa que eu posso dizer assim, mas é muito sutil, viu, Lisa? São instrumentos, né, que chegam até nós, né? É muito sutil que, se a gente não ficar atento, passa. E às vezes também você pode considerar isso, mas que ideia boa que eu tive, né? É. Ah, e, e às vezes é o socorro do alto. É. Eles não colocam esse holofote todo no socorro, né? Jesus sempre ajudou de uma forma muito sutil, né? Muito natural, né? E esse socorro chega para nós sempre por intermédio de alguém, né? Às vezes pode ser de nós mesmos, numa ideia que a gente pensa que foi nossa, mas foi uma inspiração, ou um amigo, ou alguém fala algo que para aquela pessoa talvez aquilo não tenha nem nenhuma validade, nenhum sentido, mas para nós, naquele momento exato que você precisava, aparece, né? Nossa, muita coisa, muita coisa. Sabe que eu acho, Jamiro, que Jesus vem na nossa casa, no Evangelho no Lar, trazer as respostas muitas vezes, porque muitas dúvidas que eu tive apareceram dessa forma. Se abre a lição, cai exatamente aquela lição que é a resposta para a sua pergunta, não é? O Evangelho de Jesus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Não há nada a acrescentar no Evangelho. Nada, Verdade. nada. O nosso entendimento é que não tem nada a acrescentar. O Evangelho é que vai acrescentar em nós. Conforme nós vamos estudando e entendendo, conforme nós vamos conquistando as virtudes, é que nós vamos entendendo melhor o Evangelho, sabe? Eu até discordo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sou muito... Eu acho que é o Espiritismo segundo o Evangelho, sabe? Porque eu acho que não tem nada a acrescentar no Evangelho, nada, nada. Quando a gente pensa que acrescentou, é porque a gente é que cresceu no entendimento, sabe? Porque o Evangelho é o mesmo de 2000 anos e será o mesmo daqui 2000 anos. Mas nós é que cresceremos. Então, Jesus deixou o Evangelho para nós e cabe a cada um de nós entendermos essa mensagem celestial. Eu vou dar um exemplo só. Por exemplo, vamos falar do dia de hoje, do Dia de Finados. O túmulo. Sim. O túmulo. Quando o nosso Senhor aparece aos apóstolos, ele ressuscitou. Né? Seria muito mais fácil, mas seria muito mais fácil ele aparecer para os apóstolos, mostrar que a vida segue com o corpo no túmulo. Fala, vai lá, meu corpo está lá e eu estou aqui. Seria muito fácil. Mas por que ele não fez isso? Para que o túmulo ficasse vazio. Fala assim, vai lá no túmulo, não tem nada lá. Não tem nada. A vida segue. Mas nós não entendemos. Passou 2000 anos e o povo não entendeu ainda que o túmulo está vazio. Sabe? Aí você poderia... Mas
Ele correu um risco danado. Passou 2000 anos e a gente não entendeu, mas é normal. A verdade não está oculta. Não, a verdade não está oculta. A verdade está aí para todo mundo ver, só que nós não temos olhos de ver. Nem Aí ouvidos o de que ouvir. fizeram nesses 2000 anos? Continuamos. Imagine, nós estamos adorando um túmulo vazio, mas estamos adorando. A gente não, o povo fala, eu vou lá no cemitério ver minha mãe. Jesus deixou o túmulo vazio. Não tem nada lá, não. Então, você poderia dizer, mas seria mais fácil ele provar e o povo já acreditava fácil. Mas aí seria outro problema. Nós estaríamos até hoje adorando um corpo. Se ele É, desse o corpo no túmulo, já pensou o que seria Israel hoje? Se com o túmulo vazio tem 2000 anos de guerra, imagine se o corpo estivesse lá. Nós estaríamos adorando o corpo até hoje. é verdade. Então, o entendimento é como uma escola. Eu sempre comparo como uma escola. Então, Jesus deixou. Olha, eu estou falando de um fato, hein? Somente um. O túmulo vazio. A profundidade disso, É, desses ensinamentos, né, e Jamiro? ele aparecer. Então, pode-se dizer, mas vai demorar muito tempo o povo entender. Mas isso é normal. É normal. É como numa escola. Que tem criança que entra com 3 anos, né, e só vai formar na faculdade daí 20, 25 anos. Aí você fala, mas nem todos vai seguir direitinho. Não vai. Vai ter aluno que vai tomar bomba? Vai. Vai ter aluno que vai quebrar a escola? Vai. Vai. Vai ter aluno que vai abandonar a escola? Vai. Mas não tem problema, depois eles voltam. O que é volta? Reencarnação, sabe? É, Jesus, nosso Senhor sabe disso, sabe. Mas ele não poderia deixar uma mentira para a gente aprender mais fácil. Não, ele deixou a verdade. Agora cabe a cada um entender essa verdade. é. E eu acho que a maior beleza, pelo menos assim, eu me admiro toda vez que eu penso sobre isso, é que Jesus, né, na sua bondade, na sua amorosidade, ele não força o aprendizado, né? Ele Né? espera pacientemente o aluno chegar, né? Então, aí o aluno que abandonou a escola, depois ele rematricula, vem cá, pode matricular de novo. Aí volta para a escola. Aí quebra a escola, bate no professor. Não tem problema, não, volta. Não vai demorar tanto tempo. Mas é normal. É normal. Vem me dizer que há 100, 200, 300 anos atrás a gente era bonzinho, educadinho. Melhor nem saber, né? Por isso que a gente não sabe. Matava e virava as costas. É, É aprendizado. Então a é gente tem verdade. que entender isso. E nosso Senhor sabe disso. E Ele aguarda que a gente descubra essa verdade. Muita gente pensa, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E às vezes as pessoas acham que é o conhecimento que vai nos libertar. Ah, eu vou saber tudo da doutrina. Saber não liberta. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade. E quando ele disse, conhecereis a verdade, ele está falando quando você me conhecer. É, Quando você me conhecer, você vai se libertar. E a gente acha que não é, acha que é o conhecer. Ah, é, né? Quando eu conhecer, eu vou saber tudo de Kardec. Pode saber, não vai te libertar. não adianta saber tudo de Kardec e o coração ser um freezer, né, Jamiro? Você falou disso e eu lembrei que uma vez perguntaram pro Chico se ele preferia saber, conhecer ou amar, né?
É E ele claro, falou que se ele tivesse que escolher, ele preferia amar. é claro. É evidente que teremos que saber. É claro. Mas, pelo conhecimento, a gente já errou muito. É verdade. Já A errou muito, inteligência, né? né? É como a gente sabia tudo de Bíblia, sabia tudo, tudo. Tem 2000 anos a gente sabe tudo de Bíblia. Mas é em nome dele que a gente matou muito, e mata até hoje. Por quê? O que liberta? É o amor. É o amor. O amor que não agride, não resistais ao mal. É o amor que não se defende. Está falando mal? Não tem problema, não. Então, para libertar das celas, das prisões, é o amor, não é o conhecimento. É verdade. Porque se eu não te amar, eu vou discutir com você até te matar, ou então você me matar. É. Eu vou Por querer isso, estar com a razão, né? por isso que o Paulo falou, né? De que adianta eu distribuir bem se eu não tiver amor? De que adianta eu falar 1000 línguas, até a língua dos anjos, se eu não tiver amor? Então, sim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que entender que quem vai nos libertar é o amor. Porque o amor, ele é, ele é vivido. Quando a gente só sabe, a gente julga e condena, joga pedra. Quando a gente passa pela experiência, quando a gente viveu aquilo, a gente ama, compreende. É Então, verdade. é só o amor do Evangelho de Jesus é que vai resolver os problemas humanos. Não tem outro jeito, né? Jamiro, eu acho engraçado, né? A gente sabe que não tem coincidências, mas quando a gente faz a palestra, as 2 vezes que você participou aqui, eu tenho a impressão que tem uma câmera escondida aqui, que você tá olhando as perguntas. Porque eu tinha separado um trechinho de João, no Ah, capítulo 16, versículo 12 e 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podereis suportar agora. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. é, E é, é esse trechinho que eu tinha escolhido para falar e você já falou. Então, essas lições de Jesus, eu acho que a gente tem essa, como eu disse, nessa revelação, né? A gente gosta de usar essa palavra, né? Mas essa revelação de conhecer, de começar a conhecer Jesus, quando a gente começa a refletir, a viver os ensinamentos dele, né? Com uma certa lucidez, com amor, com entendimento, né? E essas passagens de Jesus, você deu o exemplo do túmulo, né? Um exemplo só, mas quanta riqueza tem nessas parábolas, né? Nessas imagens, nesses símbolos de Jesus. Aquela cena de Jesus quando ele encontra Maria Madalena, né? E ela tá no fundo do poço moral, espiritual, tudo de ruim que podia acontecer com ela já tinha acontecido, né? E Jesus olha para ela com amor, né? Então, assim, quando a gente pega esses episódios que Jesus pega as pessoas que seriam mais repudiadas socialmente, mais abandonadas, e ele traz esse amor para essas pessoas de uma forma tão especial, parece que ele ama mais quem sofre mais, né? é porque Apesar o de a amor gente ele saber, né, que não transforma. existe distinção, né? É o amor que transforma o outro e que me transforma. Sabe? Se eu te der amor, você vai entender o amor e vai amar. Se eu te punir,
te castigar. Entendeu? Então é isso que Jesus tentou mostrar para todos nós. É quando ele faz aquela comparação, quem é mais perdoado, ama mais. É claro, me ame quando eu não mereço. Então, é só o amor que faz mudar as pessoas. Só o amor que vai me mudar e só o amor que vai, né? O amor recebido é que vai fazer com que eu mude. Quando eu perceber que alguém me ama de verdade, né? E por causa daquela pessoa eu sou capaz de mudar. Por isso que nas reuniões mediúnicas, o que a gente fala? O último recurso é a mãe. Lembra-se da mãe, porque, sabe, se não resta nem a mãe, aí tá danado. Né? Então, assim, é exatamente toda a obra do Cristo, ela é redentora, mostrando que não importa a queda, não importa, absolutamente não importa. O que importa é a nossa vontade de melhorar, acreditar. Por isso é que a gente não pode julgar. Por isso que eu disse que só o amor é vivido que faz com que eu compreenda o outro. E a transformação que esse amor gerou nela, né? De se arriscar, de se colocar Cristo acima de tudo, né? Aquele amor que ela recebeu do Cristo não vinha em igual proporção de ninguém, né? Quem era capaz de dar aquele amor para ela, né? Então, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, sabe? Quando ele fala dos dois homens que oravam, né, que se julgava bom e o outro imperfeito. Jesus deu tantos exemplos de que o pior pode ser o melhor, mas ele deu tantos exemplos e a gente continua jogando, nós espíritas, continuamos jogando as pessoas para o umbral, né, e as outras religiões para o inferno. Né? Não entendemos misericórdia. Não entendemos até hoje a misericórdia do Evangelho. Né? Então, por isso que eu volto a dizer que só o Evangelho é que vai corrigir o mundo. Né? Quando a gente começar a adotar tudo que Jesus veio nos ensinar. A gente diz, o Espírita fala que tem uma fé raciocinada. Né? Nós não falamos isso? Falamos. Não, nós espíritas temos uma fé raciocinada. Sei. Fé raciocinada do meu entendimento. Conforme eu entendo. Você, conforme você entende. O Chico Xavier, conforme ele entende. Agora vai comparar nós dois com a fé raciocinada do Chico. Nós três somos espíritas. A fé raciocinada que eu tinha há 35 anos atrás, quando me tornei espírita, não é a mesma de hoje. Então, por isso que nós encontramos tantos desencontros na postura das casas espíritas, nas práticas espíritas e no jeito de ser de cada um de nós. Porque cada um de nós traduz de um jeito. Nós estamos num grau evolutivo diferente. Então, a minha fé raciocinada não tem nada a ver, às vezes, com a fé raciocinada de um outro espírita. Por isso, esses desencontros, sabe? Tem gente que acha que os crimes acontecem porque tem que acontecer. Tem espírita que pensa assim, que cai um avião porque tem que cair. Então você fala, mas meu Deus, não, é o jeito, a minha fé raciocinada é assim. Então, assim, conforme a nossa evolução é que vamos entendendo melhor nosso Senhor.
E estamos começando a entendê-lo agora. Nós ainda, por isso ele disse, até o fim dos tempos, não mudará um jota daquilo que eu falei. É claro, não vai mudar, não. Não. Daqui 10.000 anos estaremos estudando, amar uns aos outros, perdoar 70 vezes 7. Tem outra maneira de entender isso? Tem. Não tem. Né? Esses dias atrás, um amigo nosso fez uma palestra sobre o Eurípides, né? Eurípides Barçanufo. E tem uma passagem que ele em sonho se encontra com Jesus e vê Jesus chorando, né? E aí ele pergunta, desesperado, Jesus, né? Mestre, por que está chorando, né? É pelos que não conhecem o seu evangelho, né? E ele diz, não, eu choro é por aqueles que conhecem e não seguem. Exato. Né? O que você acha que falta, Jamiro? De tudo, né? Eu acho, mas o que você acha que hoje impede a gente de seguir mais facilmente essas lições de Jesus, além da nossa falta de evolução, né? Você acha que é a falta de amor? É o materialismo? Não, É o quê? eu não vejo assim. Eu vejo com naturalidade que nós fazemos aquilo que o nosso estágio evolutivo permite. Como eu disse, em vidas passadas, a gente era cristão, nós era católico, nós ia à igreja. E entendíamos de modo diferente. Nesses últimos 2.000 anos, nós fomos católicos. Todos nós fomos às igrejas. Todos nós acreditávamos em Jesus. Né? Então, eu não vejo assim, por exemplo, o espírita, né, que diz a reforma íntima urgente e que a gente precisa melhorar e tal. Eu vejo, volto lá na escola, sabe? Não adianta eu, por exemplo, né, que sou o diretor aqui da escola, entrar lá no primeiro aninho e falar que vocês não têm vergonha de estar no primeiro ano, não? Como assim? É o ano que eles estão. Sabe? A espiritualidade não vai exigir de mim que eu seja Chico Xavier hoje. Não adianta ela exigir. Não adianta. E não adianta esperar que eu vou agir como Chico Xavier. Não. Porque ela sabe o estágio em que eu me encontro e sabe os meus limites. Então, quanto à reforma íntima, eu costumo brincar numa das minhas palestras que desde que a gente estava nas cavernas, a gente vem reformando, né? Aos poucos, lentamente, muito lentamente. E nós já melhoramos muito. No século passado, não, na vida passada, a gente achava a escravidão normal. E se a gente tinha escravo, bater no escravo era normal. A lei permitia, e o nosso coração assim pensava. Passou uma Tinha essa encarnação. consciência, né? Passou uma encarnação. Hoje a gente não chuta um cachorrinho. É verdade. Meu Deus. Então a gente melhorou muito. Aí vamos melhorar mais, vamos continuar melhorando. E nosso Senhor sabe disso. Ele sabe das nossas quedas, das nossas dificuldades, mas ele sabe o quanto a gente já caminhou. Ele sabe. Né? Com certeza. Lá não existem máscaras, né, Jamiro? Lá, Jesus, a espiritualidade maior, sabe quem é cada um de nós, né? Mas eles sabem sem julgar, sem condenar. Sem julgar, Então, toda a obra de Nosso Senhor, que foi desdobrada na doutrina
por Emmanuel, por André Luiz, né? Porque Kardec não teve tempo, ele teve muito pouco tempo, e ele fez o Evangelho também, né, correndo, mas toda a obra da doutrina espírita, ela é consoladora, ela é de conforto. E quando a gente lê André Luiz, eu não sei por que o espírita pegou a lei de causa e efeito como a lei do olho por olho, dente por dente. Do castigo, né? Que se fez, é que se paga, né? Isso. Você fez isso? Você vai ter que pagar assim. Então, Na próxima vida, se prepara. exato. Isso era a lei do olho por olho, dente por dente. Jesus veio e ensinou outra coisa e a gente voltou lá para trás. E sendo que a obra de André Luiz, ela é confortadora, ela é linda, linda. E o próprio André Luiz é um exemplo disso. Né? Mas ele ficou 8 anos no umbral. Não, mas ele ficou 8 anos, não foi por falta de socorro. Foi problema dele, não é socorro. Né? E quando ele chegou lá, ninguém julgou ele, ninguém condenou, ninguém nem perguntava: o que você fez? Olha lá o que você fez. Não. 8 anos no umbral, hein? Então, eu fico encantado com o Evangelho. Eu sou maravilhado com o Evangelho. Tem riquezas ali que nós ainda nem tocamos. Eu fico pensando, vou falar uma coisinha. Eu fico pensando quantas maravilhas Maria guardou de 30 anos com o Cristo. Quantas histórias. O quanto de maravilha ela deve ter visto. E um espírito que tinha possibilidade de entendimento sobre tudo que viu ainda, né? Aproveitou muito. A gente vê essas crianças prodígios, um Mozart tocar sinfonia com 5 aninhos. Você imagina o que Jesus era capaz de fazer. Então, Maria, que foi tirada do Evangelho, quanta coisa ela teria para contar. Com certeza. Então, o Lucas, o evangelista Lucas, que foi, e no seu texto lá ele diz: eu conversei com os primeiros, eu ouvi coisas dos primeiros para escrever o meu evangelho. Então, ele foi entrevistar Maria. Por isso que no evangelho dele tem coisas fantásticas. E que nós ainda nem analisamos. Porque a gente lê o evangelho assim, ó. Mas esse detalhe, por exemplo, ela teve 30 anos ao lado dele. O que a sua imaginação, Isa, leva a pensar o dia a dia ali com Jesus, hein? A gente se encanta com essas crianças de hoje. Eu vejo a minha netinha com 6 aninhos falar coisas que... E Jesus. E Jesus. Eu acho que é inimaginável a riqueza. Você falou bem. Porque ele, um dia, ele se abriu um pouquinho no templo, com 12 aninhos. Os doutores, sacerdotes ficaram maravilhados. O que ele disse? Eu fico pensando, será o que ele disse? E eu também fico pensando que certamente alguns desses sacerdotes, estavam lá no dia da crucificação. E sabiam, alguns,
que 18 anos atrás aquele menino encantou ele. Mas Com por certeza. orgulho, pelos preconceitos, calaram. Então tem assim, sabe? Eu fico imaginando as coisas. Por isso que, às vezes, nos 3 livros meus, às vezes alguém fala assim, mas isso é verdade mesmo, o que você está contando? Eu falo, se não for verdade, serviu para você? Serviu? Tá ótimo. Fez você sonhar? Fez você se emocionar? Então esquece nome, esquece. Lembre-se do ensinamento e pronto. Porque isso é que vale. Porque o mundo é feito de histórias. Né? E de Jesus, como bem escreveu João, né, e que você citou aí, nem o mundo inteiro caberia tantos livros para escrever tudo o que aconteceu com ele. Você imaginou o que nosso Senhor fazia à noite? Não dá para imaginar, Jamiro. Dá para cogitar milhões de hipóteses. Certamente ele visitava o mundo espiritual. Certamente ele falava do seu evangelho. Porque Jesus não veio só para os encarnados, não. Na sua descida, ele parou em todas as esferas. E enquanto esteve aqui, ele aproveitou nos seus momentos de sono, que dormia também tão pouco, certamente, ia nas regiões umbralinas, nas trevas, resgatar, salvar, aliviar e dar esperança. Então, imaginar que Jesus ficou 30 anos numa carpintaria é muito pouco. É muito pouco. Jamiro, se você tivesse que deixar uma mensagem para alguém que possa, nesse momento, estar nos assistindo e que possa estar sofrendo, ou angustiado, ou precisando de amor, de Jesus, o que você diria para essa pessoa sobre Jesus? Quando eu estava escrevendo Mais Que Perfeito, me fizeram essa pergunta aí, sabe? Alguém fez essa pergunta: o que é Jesus para você? Eu falei, mas eu estou escrevendo o livro, não é para mim, não, mas é para você. O que ele é para você? Então, eu não sei, deixa eu ver aqui. Achei. Para você que está aí acompanhando nossas singelas palavras, eu digo que Jesus é tudo para mim. Ele é o destino dos meus passos, a âncora do meu barco. Jesus é o alimento de minha alma e razão de meu viver. É o motivo dos meus dias, o descanso das minhas noites. Ele é a resposta das minhas perguntas e a esperança do meu amanhã. É o conforto de minhas angústias terrenas e a certeza da vida no céu. Sem ele, tudo perde o sentido. Sem ele, tudo nesse mundo é nada. Jesus é o remédio. Eu sou o doente. Jesus é o destino. Eu sou o peregrino. Eu sou trevas. Jesus é a luz. Eu sou a pergunta.
Jesus é a resposta. Eu não sou nada. Jesus é tudo. Eu sou a ferida. Jesus é o bálsamo. Eu sou o erro. Jesus é o perdão. Então, eu ainda estou perdido. Jesus é o caminho. Se eu ainda não tenho vida, Jesus é a vida. Por isso, eu termino o livro Mais que Perfeito, dizendo tudo o que ele é. Deixa eu ler só um pedacinho, é 2 páginas. Deixa eu só ler, vou ler a metade da página. Não existe nenhuma voz capaz de entoar o cântico do amor celestial. Somente ele disse palavras jamais pronunciadas. Ele fez promessas nunca antes feitas. Dos seus lábios saíram verdades jamais ensinadas. Ouviram-se alegrias ensinadas. Com ele eu aprendi que o Pai derrama misericórdia aos caídos. Foi ele quem me fez acreditar no perdão. Ninguém fez o que ele fez, nem revelou o que foi revelado. Ele deixou o convite para conhecer o mundo desconhecido. Não há mãos humanas que possam indicar o caminho do céu. Onde buscar a esperança perdida e a razão de viver? Em qual fonte poderia brotar a água capaz de matar a sede de amar? Em nenhum coração humano eu poderia encontrar o tesouro celestial de Deus. Somente Ele pode doar o que a humanidade precisa para ser feliz. Somente Ele pode iluminar o porão escuro da alma humana. Quem possui o remédio para a tristeza e a desilusão? Qual médico poderia curar o medo, os traumas e os dramas da alma doente? Onde encontrar o cirurgião que possa arrancar o ódio, o rancor e o remorso do coração humano? Somente ele operou prodígios jamais realizados. Igualmente ele fez milagres nos corações dos tristes e desvalidos. Quem é capaz de andar sobre as águas? Qual homem tem o poder de acalmar as tempestades? Minha alma se curva em reverência por esse ser que se ajoelhou diante dos homens. O dono do mundo se fez servo e externou a sublime humildade. Morrendo de amor, sussurrou a Deus o perdão por todos. Não foram os pregos que o prenderam na cruz, foi o amor. Ele não precisava deixar as moradas celestes, mas escolheu morrer na terra para ensinar como chegar no céu. Jesus não é perfeito. Ele é mais que perfeito. Onde está, meu querido? Gente, só quero agradecer o Jamiro pelo bate-papo de hoje e dizer que não existe outro caminho para nós, não existe amor maior, não existe maior lição, não existe maior amparo, não existe luz maior. E o consolo é saber que um dia nós vamos chegar até Jesus e podermos agradecer desde já por tudo que Ele nos ofertou, né? Que é tudo o que Ele é e o que Ele tem. Né? Então, antes que a gente
se emocione mais. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente e pedir que Jesus esteja conosco no nosso lar, na nossa família, mas principalmente no nosso coração. Que a gente possa honrar os seus ensinamentos e amar o próximo e a Ele acima de tudo isso. Então, uma boa semana a todos, que Jesus esteja conosco. Obrigado. Obrigado aos amigos. Obrigado, Isa. E que a gente tenha forças, fé, para que possamos superar os momentos difíceis, viver em paz nos momentos de alegria. Fiquem todo mundo com Jesus. Muito obrigado, Isa, ao Flávio. Nós que agradecemos, Jamil. Obrigado. Uma boa noite a todos.